Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, em sua trajetória profissional, ele é formado em Engenharia Civil, bacharel em Direito, mestre em Teologia e Filosofia e há 15 anos exerce o cargo de Procurador da Fazenda. Já na vida espiritual, é pastor presidente da Igreja Cidade Viva e um dos líderes evangélicos dos mais respeitados entre seus pares e seus numerosos fiéis. Pastor Sérgio Queiroz é o nosso convidado de hoje. Eu sou pecador igual a você, sou pecador igual a quem não conhece a Jesus. Sou um homem que precisa estar todo o tempo buscando a graça para acertar. Eu preciso estar todo o tempo me lembrando, né, que se não fosse a graça de Deus eu não era nada. O Cá Entre Nós está no ar. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta. Ele revolucionou, no melhor sentido da palavra, a missão de evangelizar e restaurar a dignidade humana e cristã através da vocação pastoral e do projeto Cidade Viva. Pastor Sérgio Queiroz, seja muitíssimo bem-vindo ao Cá Entre Nós. E, além de ser um prazer, vou me esforçar ao máximo para que eu e você, telespectador, possamos beber nessa rica fonte de conhecimento. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com você nesse programa. Lembro-me que há muito tempo, acho que há uns 5 anos a gente teve a oportunidade de conversar um pouco também sobre o projeto Cidade Viva. E eu agradeço porque sei da sua agenda hoje, né? Muito corrida, e você liberar esse tempo para atender o nosso convite. Mas se é que é possível te apresentar mais amplamente para o nosso telespectador, vamos começar um pouquinho pela tua trajetória profissional. Porque aí começa com o engenheiro civil, que dá lugar ao advogado, que vem o procurador, enfim. Bem, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba muito cedo. Confesso que não fui um bom aluno nos meus anos de escola, né? Eu preferi os movimentos estudantis, especialmente no ensino médio. E entrei na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal com 16 anos, para cursar um curso que estava no meu coração. Meu pai também é engenheiro e a família tem uma construtora há muitas décadas, e o meu sonho era trabalhar com meu pai, era dar continuidade na engenharia. Mas terminei numa das piores épocas da história da engenharia no Brasil, que foi exatamente no início dos anos 90. Daí eu optei por fazer um outro curso, por fazer concurso público. Trabalhei na Justiça Federal, depois fui auditor fiscal do trabalho e, enfim, fui para a Faculdade de Direito, também na Universidade Federal aqui da Paraíba. E durante o curso de Direito recebi aquele chamado, né, de Deus também de ir para um seminário teológico. E aí foi uma das grandes loucuras que eu fiz na minha vida, foi estudar Direito e estudar Teologia ao mesmo tempo. Você fez o curso de Teologia aqui, pastor? Também, eu iniciei os meus estudos teológicos no Instituto Bíblico da nossa denominação batista, né, o ITEBS, Instituto Teológico de Ensino Superior, Instituto Teológico Batista, e depois terminei no Betel Brasileiro, né, o meu mestrado em teologia. E aí, até os 22 anos, segundo você afirmou numa entrevista que eu li, sua relação com a igreja era pontual. Até os meus 22 anos, a minha relação com Cristo e com a igreja cristã, por volta dessa idade, era realmente
muito pontual, muito episódica. Ela acontecia geralmente nos domingos ou de Páscoa ou de Natal. Sempre por um evento, né? Exatamente. E aí você fala, pastor, que você teve um seu encontro face a face com o Senhor. Esse encontro aconteceu aí no início eu me lembro, eu estava no início do curso de Direito, eu tinha acabado de ser aprovado para auditor do trabalho, e nessa época, exatamente em 1995, eu e na minha época, a minha esposa Samara, na época namorada, a gente teve algumas conversas com alguns amigos e aquilo foi tudo muito esclarecedor. Eu sempre tive uma mente muito inquiridora, muito duvidosa, né? Pela engenharia, enfim, pela minha história de vida, e eu confesso que só um milagre mesmo essa abertura de cabeça, abertura de mente, né, para que o Evangelho pudesse realmente fazer diferença. E essa experiência, você pode traduzir em que circunstâncias? Por exemplo, comigo, eu estava sozinha no meu quarto, não estava em igreja, não tinha ninguém e algo sobrenatural aconteceu. Eu respeito muito a questão das experiências espirituais porque elas são subjetivas. Talvez Deus, conhecendo meu coração, sabendo que eu sempre fui muito crítico, Ele escolheu um caminho mais, digamos, mais formal, mais intelectual, né? A minha conversão foi a partir de uma compreensão intelectual da fé cristã, em contrapartida com outras filosofias que eu abraçava, né? E entendia que eram reais. Então, quando o pensamento cristão, exposto de uma maneira muito clara, para uma pessoa muito inteligente, inclusive, bate com o meu pensamento, minha filosofia de vida e tal, eu tenho realmente uma experiência espiritual. Não digo que não tenha sido também sobrenatural, mas ao mesmo tempo foi uma experiência incomum, né? Eu não estava no pior momento da minha vida, que a gente ouve muito. Eu admiro muito isso também, né? Eu estava doente, eu perdi alguém, de Deus, né? Eu sentia-me sozinho e fraco. Eu posso dizer que eu me converti. Deus converteu meu coração no melhor momento da minha vida. Eu tinha sido aprovado em primeiro lugar no concurso de auditor. Eu estava no emprego público federal, estava também já encaminhado na minha graduação de Direito, namorava com uma mulher linda, então eu posso dizer assim, que eu não era um bêbado que vivia drogado e que fui curado porque encontrei Jesus, como diz a música, né? Do Asa de Águia. Não, foi um encontro muito intelectual mesmo e não menos espiritual por ter sido intelectual, porque eu entendo que a fé cristã, ela é racional, como diz o apóstolo Paulo, né? Exatamente. Ela também é racional. Também. Quando você absorveu o seu ministério, porque ter um encontro, maravilha, tudo bem. Agora você entender, não, esse é um chamado e eu vou, Jesus, Senhor, eis-me aqui à disposição e eu vou seguir contigo, avante. Quando isso aconteceu? Isso aí é mais 500, né? É mais 500. Porque isso envolvia Você saiu de servo para discípulo. Exatamente. Eu quis na realidade, eu não quis, né? Eu costumo dizer que tudo na minha vida Deus me puxou para fazer e depois que Ele me puxou e que enfim, mexeu com a minha cabeça, eu fui corpo, alma e espírito. Vou te explicar. Para mim, a ideia de seguir um ministério de auxílio, de apoio, casava com os meus planos. Ou seja, ficar a vida toda na primeira igreja, para mim, seria uma bênção. E digo isso sem nenhuma demagogia. Certo. Mas aí veio o convite para assumir a filha da primeira igreja, que era a Igreja Batista do Bessamá, no bairro do Bessamá, que você conheceu também. E aí eu fiquei na dúvida. Poxa, e aí, vai dar para continuar sendo procurador da Fazenda, estudando ainda como eu queria, estava fazendo mestrado em filosofia também, e ser pastor titular de uma igreja? Aí é que foi a crise. Aí eu tive que transformar a minha vida em turnos de 12, 14 horas por dia para poder fazer valer tudo. Esse sim foi o sim mais difícil. O sim para a salvação foi fácil. Agora, o sim para abraçar algo que implicasse talvez uma grande dificuldade para, enfim, trabalhar com malabares, né, com diversas coisas na minha mão, essa foi a dificuldade.
E aí Foi o também desafio. foi o desafio, e quando Deus chama é impossível dizer não. É verdade, Ele pastor chama- Sérgio, é verdade. Ele chama na grande. É verdade. E aí, família, porque nem todo pastor, a gente sabe que a esposa frequenta, às vezes os filhos não frequentam a igreja, não tem ainda um chamado. No caso, Samara ia ser... Bom, Samara veio comigo já em foi tudo, né? com tudo. Assim, é uma das grandes bênçãos que Deus me deu, foi ter saído na linha de largada com ela. E o nosso desejo é chegar na linha de chegada juntos também. Deus Ela quiser. esteve junta comigo em todo o processo, também tem sido a minha apoiadora, minha auxiliar, meu time, né? Assim, junto, obviamente, Dream com todos Team. os líderes da Cidade Viva. Nós vamos falar muito sobre a Cidade Viva, mas eu vou pedir um rápido intervalo. Não muda de canal. Fica comigo, volto já. Eu não acho que pregar o evangelho para mim me coloque em uma posição mais sacra do que o trabalho do garçom que está servindo uma mesa, mas está fazendo aquilo ali no poder do Espírito Santo, fazendo o seu melhor. Pense no verde no ponto oriental. Águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. Estamos de volta com o pastor Sérgio Queiroz. Dentro ainda desse tema do grande desafio de equalizar todas as suas funções seculares com a função espiritual, que requer uma responsabilidade oceânica, porque você está lidando com o sentimento de fé, de crença e, sobretudo, com o nome de Deus, né? Muitos pastores exercem funções correlatas, psicologia, atendimento, enfim. No seu caso, vocês foi um grande desafio porque não tinha muito a ver. Existe, pastor, essa divisão do trabalho do homem secular, vamos colocar assim, do trabalho do pastor. Não, o juiz pode ser pastor, o advogado pode ser pastor. Você entende que há uma divisão ou não há? Você defende, aliás, que não há divisão. Não, eu defendo que todo trabalho é santo. Esses câmeras que estão nos filmando agora, essa turma que está nos dirigindo, eles estão trabalhando para Deus, ainda que não saibam. Por quê? Porque se Deus é o criador de todas as coisas e deixou o ser humano para gerenciá-las e para produzi-las e para ampliá-las, eu entendo que todo trabalho ele é, na sua essência, na sua ontologia, algo sagrado. Então, essa divisão secular-sagrado é algo fruto do iluminismo. Nem Jesus criou isso, nem a igreja primitiva criou isso. Isso foi um grande golpe do iluminismo, eu considero um dos grandes golpes, que foi a tentativa de dizer assim, não, a fé tem que ficar em uma esfera da existência e o secular, o Estado, tem que ficar em outra esfera da existência. Então, na minha compreensão, todo trabalho é sagrado. Assim Agora, como o dom, não é, pastor? Assim como? O dom. O dom, enfim, os dons, as habilidades, os talentos. Os talentos. Tudo isso é fruto da graça de Deus. Então, eu não acho que pregar o evangelho para mim me coloque em uma posição mais sacra do que o trabalho do garçom que está servindo uma mesa, mas está fazendo aquilo ali no poder do Espírito Santo, fazendo o seu melhor. Agora, é óbvio que o trabalho com a igreja tem as suas grandes dificuldades. A gente vive num país laico. Eu entendo que o Brasil, embora sendo um país laico, constitucionalmente falando, ele não é um país ateu. Ele é um país que nós temos que, quer queiramos ou não, nós equivalemos hoje a 89% da população brasileira se autodeclara cristã. Exato. Nós temos uma cultura fundante cristã, judaico-cristã, para ser mais claro. Agora, a sua pergunta, será que toda função daria certo com a função pastoral? Bem, a minha função hoje pública, ela é uma função que não me coloca muito em evidência. Eu trabalho com representação tributária do governo federal, então eu tenho poucas audiências, eu não estou muito facilmente em situação de suspeição.
Uma outra carreira que eu assumiria teria sido, se não me tornasse pastor titular, seria de juiz federal. Mas eu entendo hoje que essa carreira talvez não combinasse muito comigo, porque imagina, hoje a Cidade Viva é conhecida em toda João Pessoa. Eu estou numa audiência, vai chegar gente que talvez frequente a igreja, vai, e aí, doutor, pastor? Bem, isso é uma questão minha. Em tese, qualquer atividade secular, ela se encaixa com a vida espiritual da gente. Trabalho mais com questões de direito, poucas questões fáticas, e isso me dá essa liberdade de atuar na minha cidade onde eu nasci. Eu sou paraibano, sou pessoense, nasci nesse solo. E isso, eu me sinto muito feliz em poder atuar como representante do Senhor e como representante do Estado brasileiro ao mesmo tempo. A religião evangélica, Sérgio, cresce a passos largos. A gente sabe disso. Concomitantemente, igrejas e denominações, principalmente na área pentecostal. O próprio Correio, o jornal Correio, fez uma matéria muito interessante. Ele pegou uma determinada rua que tinha assim, não me lembro, mas tinha pelo menos mais de 15 tinha. Abre uma janela, uma porta, um pastor, uma Bíblia e Espírito Santo e Jesus é a igreja. Na tua visão, e você que tem uma responsabilidade, que, como eu te falei, numerosa, não só com os fiéis que frequentam a Cidade Viva, com os fiéis que te acompanham online, que são muito espalhados aí por esse mundo de meu Deus, quais os riscos, por exemplo, a profecia está ocupando o lugar da palavra, e quais os riscos para a saúde espiritual do cristão? Bem, veja bem, uma das coisas que eu acho muito interessante falar aqui é assim, nós somos defensores ferrenhos da questão da liberdade do culto, das escolhas, né? As pessoas precisam entender que Deus não colocou pastores nem padres para fazer escolhas em nosso nome. Pastores e padres e líderes religiosos, se eles quiserem ter uma função útil, eles devem instruir, eles devem ensinar. Concordo com você que vivemos um tempo de uma supervalorização do sobrenatural em detrimento do que eu chamaria de revelação escrita da palavra de Deus, que é a única que pode ser considerada como isenta de erro. Toda palavra humana deve entrar no tribunal dos julgamentos subjetivos. A palavra de Deus, ela é pura, ela é limpa, mas eu sempre digo da igreja, olha, estou pregando aqui para vocês, me avaliem à luz das Escrituras. Então, eu acho que os riscos para a saúde emocional, mental, quando a gente se deixa envolver demais por aquilo que não é proposicional, por aquilo que não está escrito nas Escrituras, aquilo que eu não posso ir lá e comparar, e avaliar, e balizar as minhas decisões, é muito arriscado para todos, todas as pessoas, porque eu já vi muita gente aí eu posso chamar de falsa profecia, porque uma profecia genuína, ela produz exortação, ela produz consolo, ela produz edificação e ela acontece. Ela é de Deus, ela vem de Deus. Eu tenho visto muita gente quebrar a cara, não só em grupos pentecostais ou neopentecostais, em vários grupos nas nossas igrejas, das mais diversas matizes, das mais diversas percepções. O que eu penso é o seguinte, Deus nos dá dois grandes balizadores, né? Primeiro, a sua palavra, segundo, a nossa consciência santificada pelo Espírito Santo. Quando você está aí baseado na palavra de Deus e agindo com a consciência, renovando a sua mente a partir dessa palavra, você corre menos riscos de, inclusive, se equivocar naquilo que é mais subjetivo e frágil na vida humana, que é a experiência religiosa. A experiência religiosa pode ser uma grande dádiva, mas ela pode lhe encaminhar para grandes abismos e destruir, né? Só para concluir o que você está dizendo, e é comum, a gente tem visto pessoas escravas das profecias. E, na minha mais humilde opinião, isso limita até a intimidade com Deus, né? Porque cristaliza através do servo. Exato. Eu penso assim, eu acho que Jesus ele veio não só popularizar a fé, ele veio socializar a experiência religiosa e ele veio tirar das castas religiosas, os poderosos, né, da religião, o controle sobre a vida alheia. Então, para mim, tudo que cheira a manipulação religiosa, mesmo nos meus meios, e às vezes eu não sou muito querido por causa disso, né, porque eu gosto de lavar a roupa suja dentro da do meu contexto. Eu creio que o pastor, ele
deve ser alguém que produz no coração das pessoas o senso de autogestão responsável e santificada a partir da experiência com Deus e com a palavra. Eu não posso tomar o lugar de Deus, eu não posso tomar o lugar da pessoa na sua experiência com Deus. Com certeza. Creio em profecia, creio que elas são reais, creio nos dons do Espírito Santo, mas creio também nas palavras de São Paulo, que ele diz que tudo isso deve ser gerenciado com muita decência, com muita ordem. Exatamente. E com muita racionalidade. Ele diz aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, e Jesus foi o maior defensor das mulheres, honrou as mulheres, valorizou as mulheres. E a minha pergunta para o próximo bloco é: afinal, mulher pode ser pastora? Essa é uma questão polêmica. Fica comigo, volto já. Quando Paulo diz que o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, ele está falando de uma aliança que se complementa, não se iguala no sentido funcional. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta e eu continuo conversando com o convidado do programa de hoje, pastor Sérgio Queiroz. Bom, o Novo Testamento mostra claramente, incontestavelmente, vamos colocar assim, o papel de Jesus em função da mulher, de honrar, de valorizar. Entretanto, pastor, uma questão nos dias atuais permanece muito polêmica, que é a ordenação feminina. Afinal, a mulher pode ser pastora? Bem, vamos colocar essa questão de uma maneira muito tranquila. Né? Ela é fruto de reflexões de longos anos. Inclusive, quando as pessoas veem a Cidade Viva, é uma igreja extremamente contemporânea na sua appearance, né? Na maneira como ela, enfim, retrata e trata a sociedade. Eu entendo que a Bíblia, Deus criou a noite e criou o dia. O que seria da noite sem o dia? O que seria do dia sem a noite? Se toda noite fosse dia e se todo dia fosse noite, para que noite, para que dia? Certo. Eu vejo na criação uma grande dádiva, que é a coroa da criação em que Deus faz homem e mulher com a mesma dignidade. Coloquemos isso antes de mais nada. Não acho que a mulher tenha, que o homem tenha mais ou menos habilidades ou belezas ou competências do que a mulher. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, nós observamos, desde a criação, nós cristãos cremos na Santa Trindade. Então nós cremos que é um Pai, que é um Filho, que é um Espírito Santo. A Bíblia diz que os três são Deus. Mas o Filho é o Filho, o Pai é o Pai, o Espírito é o Espírito. O Filho não é o Pai, nem o Pai é o Espírito. Assim eu vejo o homem e a mulher. Quando Paulo diz que o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, ele está falando de uma aliança que se complementa, não se iguala no sentido funcional. Certo. Nós somos iguais no sentido ontológico. Isso é um termo filosófico, a ideia da nossa essência. Eu e minha mulher somos igualmente dignos, igualmente hábeis, igualmente capazes. E certamente ela é melhor do que eu em muitas coisas. Agora, eu sou o homem, ela é a mulher. Como o pai, na Bíblia, tem um papel de revelar a palavra ao mundo, ou seja, revelar o Filho, quem veio ao mundo não foi o pai, foi o Filho encarnado. Eu entendo que Deus deu a tarefa da liderança na casa e na igreja
ao homem e a mulher completa com o homem esse total. É uma resposta que eu corro muitos riscos de dar aqui, porque nós não temos tanto tempo. É verdade. Mas nós temos estudado profundamente esse tema, nós somos um dos que subscrevem o pensamento de uma sociedade norte-americana que busca a recuperação do papel da masculinidade e da feminilidade bíblica. Isso não tem nada a ver com machismo nem com feminismo, certo. Tem a ver com papéis. Portanto, mulheres não me compreendam mal, nem homens me compreendam mal, nem pastores amigos que pensam diferente me compreendam mal. Respeitando as opiniões contrárias. Eu respeito profundamente, mas eu vejo que nós somos iguais, sim, na essência. Porém... Mas Deus criou papéis diferentes, tanto na criação dos filhos, tanto na gestão da igreja, como na gestão do lar. Isso não significa que a mulher não possa assumir, por exemplo, o papel da principal autoridade do nosso país. Eu acho que isso aí é uma outra esfera de domínio, porque a igreja, ela tem a representação, ela tem os seus modelos, ela é modelada pela figura trinitária. Então, a Trindade modela a igreja e a Trindade modela o projeto família. Quando Deus cria o homem no projeto criacional e ele diz, a mulher virá como a sua auxiliar, e eu costumo dizer que Samara é minha melhor metade. Samara é minha esposa é minha melhor metade. Agora, Sérgio tem uma função que Samara não pode ter. A mim foi dado o cajado e o ônus, eu não diria o bônus, porque muita gente acha que diz, é o homem tem o bônus. Não. A liderança na família e na igreja é um ônus e que nós vamos pagar muito caro pelo descumprimento desse ônus que Deus nos dá, né? Então, o meu pensamento é o seguinte, biblicamente, a sociologia pode até aceitar os novos pensamentos de relativização de gênero, mas biblicamente a minha resposta aqui é teológica. Eu entendo que homem tem um papel e mulher tem um papel na igreja e tem um papel dentro do lar. Eu tenho que ser pai, Samara tem que ser mãe. Na igreja existem os pastores e é muito claro no Novo Testamento, não há nenhuma menção de nenhuma mulher líder da igreja. Jesus escolheu 12 homens para serem apóstolos, mas ele mandou que os homens amassem as mulheres, as suas esposas especialmente, né? Como Cristo ama a igreja a ponto de morrer por ela. Olha que dificuldade. O que é mais difícil? Liderar é dom. Pregar é dom. Orar é dom. Então, se uma missionária, vamos colocar assim, vamos titularizar conforme o organograma das igrejas, se uma missionária, pastor Estadeiro, tem a capacidade de pregar, ela tem o dom de orar, ela quando abre a boca e fala de Deus, vem aquele momento que João fala lá em Apocalipse, é puro mel que sai da boca, eu continuo entendendo por que ela não pode ser pastora. É aí que está. A gente tem que diferenciar o dom de uma função. Na Cidade Viva, mulheres ensinam, na Cidade Viva, mulheres lideram. Quando eu falo de pastoreio, eu falo do presbiterato, certo, que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, escreve a Tito. É a liderança que receberá a função, né, de responder, em última instância, pela saúde daquela igreja e também pela saúde daquela família. Isso não significa, e eu concordo com você plenamente, há mulheres que pregam muito melhor que homens. Mas há uma grande questão que a gente precisa distinguir. Muitos têm o dom pastoral de cuidar de pessoas, o dom de ensino, de ensinar as pessoas. Mas essa liderança que eu digo ser dos homens não é o exercício de um dom, mas é a liderança posicional dentro de uma estrutura de governança e de liderança, onde Jesus deixou para os homens uma responsabilidade de cuidado, de supervisão e de, enfim, de suporte a todos os membros do corpo de Cristo. Pilar. Para que eles possam desenvolver, inclusive as mulheres, todos os seus dons e todos os seus talentos. Olha, gente, eu vou chamar um rápido intervalo, mas você não sai daí porque nós vamos falar sobre a Igreja Cidade Viva, uma igreja que tem revolucionado na sua forma de levar a palavra e alcançar e resgatar a dignidade humana e cristã. Então fica comigo, volto já já.
Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra o discurso impositivo, o discurso do medo, o discurso do inferno, o discurso do devorador. Castigo, do devorador. Que o devorador vai lhe pegar, vai lhe comer, vai lhe trucidar. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura. Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu tenho o prazer de receber hoje no programa o pastor Sérgio Queiroz. Dentro dessa moldura física da igreja, 2 pontos têm despertado. Eu considero até que tem manchado o mandamento que está lá em Malaquias, que é o dízimo, a chamada teologia da prosperidade e alguns desmandos que a gente tem visto aí em nome de Deus. E eu vou fazer 2 perguntas numa só, pastor. E a outra, pastor, que é um nível desse estereótipo da santidade. Então eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera, falasse para o pessoal que está em casa. A primeira questão do dízimo e segundo, qual é a verdadeira santidade que agrada o coração de Deus na vida cristã? Beleza. Falar para você sobre dízimo. Veja bem, o dízimo foi instituído no Velho Testamento e o Velho Testamento, Deus escolhe um povo e dá para aquele povo uma série de normativas éticas para a conduta deles e espera daquele povo a quem ele abençoou tanto, contrapartidas no serviço, enfim, na pureza, na abominação à idolatria. Eu entendo que quando Cristo veio, muita coisa foi mudada no que se refere ao dízimo. E isso é uma percepção minha a respeito de quem pensa diferente. Quando você olha no Novo Testamento, você observa que o próprio Deus ele se entrega completamente às pessoas. Jesus não nos deu o dízimo do seu tempo, ele não nos deu o dízimo da sua inteligência, ele não nos deu o dízimo da sua sabedoria, ele se deu por completo durante 3 anos e meio. Você observa também na igreja primitiva que muitos vendiam tudo o que tinham para abençoar as outras pessoas. Sinceramente, para mim a pregação de dízimo, ela é uma pregação que está aquém do que Deus espera de nós no Novo Testamento. No Novo Testamento, há um mandamento muito claro quando Paulo diz sobre que Deus ama, e ele repete as palavras do Senhor, que Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que dá com alegria. Eu entendo que o dízimo, ele é uma expressão mínima, já que a ética cristã é uma ética de superação, ela não é uma ética de manter-se lá nas páginas do Velho Testamento. Ele supera. E Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Já foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Então, para mim, a questão da gerência de recursos, eu vejo de maneira diferente. Eu pessoalmente sou dizimista, sempre fui, desde que tomei posse, nos meus empregos, desde que me converti. Samara, a gente tem essa prática de transferir no início do mês os nossos valores, mas eu lhe confesso, eu não me contento com isso, como se isso fosse algo que apenas isso que Deus quer de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra o discurso impositivo, o discurso do medo, o discurso do inferno, o discurso do devorador. Castigo, do devorador. Que o devorador vai lhe pegar, vai lhe comer, vai lhe trucidar. Eu vou dizer uma coisa para você, o que você não faz por amor, por graça e por gratidão ao que Deus fez na sua vida, deixe de fazer que é melhor. Deixe de fazer que é melhor. Então, na Cidade Viva, eu nunca fiz campanhas mirabolantes. Deus tem nos permitido construir tudo que a gente quis, mas você pode até checar as minhas mensagens aí nos últimos 10 anos, eu nunca coloquei dedo na cara de ninguém sobre isso. Discurso da santidade é uma outra questão. Gente, nós somos pó, né?
A gente não é nada. Olha essa carcaça velha aqui. Nada, sou pecador igual a você, sou pecador igual a quem não conhece a Jesus. Sou um homem que precisa estar todo o tempo buscando a graça para acertar. Eu preciso estar todo o tempo me lembrando, né, que se não fosse a graça de Deus eu não era nada. E eu digo uma coisa para você, eu acho que a santificação é um ato de gratidão a Deus, mas não pode ser absolutamente um troféu para apresentar às pessoas. Como se eu fosse melhor, lá vai o pastor, ou lá vai o padre, ou lá vai o líder, ou lá vai o diácono, ou lá vai aquele pregador. Olha como ele conhece a Bíblia. Olha, Jesus conhece essa raça. E Jesus conhece essa raça aqui. Ele sabe do que nós somos feitos. E a melhor coisa na vida é o seguinte: obedecer a Deus e buscar a santidade, para mim, é questão de inteligência. E não questão de superioridade sobre ninguém. Eu devo tratar, sabe, a pessoa mais simples e mais alienada da palavra de Deus com o mesmo amor, com o mesmo respeito que eu trate um líder religioso que venha me visitar aqui na Cidade Viva ou onde quer que eu esteja. É isso que eu penso. Você traz essa abertura, você trabalha com jovem, você tem uma igreja diferenciada até em espaço físico do tradicional, uma forma de pregar diferenciada. Qual é o público da Cidade Viva? Como a Cidade Viva trata essa questão? E aproveitar um ganchinho da santidade, como é que você trata essa questão dentro da igreja que tem um público jovem incontável, né? Não, legal. Uma das coisas, sabe, Rose, há uma mística sobre quem é o público da Cidade Viva. Então é muito fácil dizer que a Cidade Viva é uma igreja de adolescente, de gente que não tem juízo. Nós fizemos um censo ano passado, né? Hoje nós reunimos em torno de 5 a 6 mil pessoas em todas as celebrações. Fizemos um censo. Não foi censo porque não foram todas as pessoas, uma pesquisa com 2.400 pessoas. Dentre esse grupo, nós temos cerca de 200 doutores na Cidade Viva. Eu falo não é doutor porque é advogado ou médico, é doutores PhDs. Temos gente idosa na Cidade Viva, temos gente que, enfim, está nas mais diversas áreas e temos também jovens. Eu acho que o sinal de saúde de uma igreja não é ter muito jovem, ou ter muito velho, ou ter muita criança. Se todas as idades são uma expressão da beleza de Deus, a igreja tem que ser cheia de criança, de adolescente, de jovem e de idoso. Então, nós temos um grupo muito eclético, muito multissocial, multirracial, enfim, e eu diria, em termos econômicos mesmo, é uma igreja extremamente híbrida. Então, o que eu falo é o seguinte, aqui não é uma crítica a ninguém, eu acho que cada um tem que encontrar o seu jeito de ser. Foi revolucionário para mim, uma vez no seminário, quando eu fui pregar, e o meu professor disse, a sua pregação foi muito fora dos padrões. Aí eu perguntei, mas pastor, mas professor, o que é um padrão de uma pregação? Ele disse, não, da escola, da reforma, do posicionamento no púlpito, não mexer muito as mãos, não gesticular demais. E aí eu me libertei dessa questão quando eu fui ver a maneira como Jesus pregava. Jesus pregava sentado, Jesus pregava em pé, Jesus pregava andando, Jesus pregava pescando, Jesus pregava comendo. E outra coisa, uma vez eu brinquei com o pessoal porque eu coloquei uma mesa tipo uma mesa redonda, e eu me sento, quando eu prego eu me sento, e perguntaram, mas isso é um absurdo, você está sentado pregando a palavra de Deus, a palavra você tem que levantar e pregar em pé. Se você procurar o primeiro sermão de Jesus em uma sinagoga, se não me engano, está lá no Evangelho de Lucas, na cidade dele, em Nazaré, a Bíblia diz que ele leu a Torá, sentou-se e pregou. Porque o costume judaico era ler em pé, sentar-se e pregar a palavra, porque todos estão no mesmo nível e acima de nós só o Senhor. Eu entendo que não há jeito de se pregar. Eu entendo que há o conteúdo do que se prega. O que Deus quer ouvir de nós é o que sai do nosso coração, o que é que está tocando naquela vida a partir, obviamente, das Escrituras. Né? Eu vejo essa questão agora. O fato da gente se vestir um pouco mais informal, também põe um paletó de vez em quando. Vamos começar, inclusive, um culto tradicional na Cidade Viva nos próximos meses. Estamos construindo uma capela nos moldes do século XVIII, porque eu entendi, não é a questão de ser tradicional ou de ser contemporâneo. É falar a língua daquele que ouve. Jesus veio ao mundo e ele encarnou em uma cultura para ser compreendido naquela cultura. A tarefa do pregador do Evangelho não é ser formal ou informal. A tarefa do pregador do Evangelho é falar a língua do quem o escuta. Ser e é isso que a gente tenta. Ser contextual, você falou isso. Ser encarnacional. É encarnar
na pele do outro, sentir as dores do outro, as perspectivas do outro, e aí o outro vai te entender mais. Porque verdade sem amor é verdade que não se escuta. É verdade, quero te agradecer. Deixa eu explicar. Cá entre nós, um programa é pouco para tanto assunto. E eu tenho tantos outros assuntos. Então, o que é que a gente fez? A gente vai dar sequência do Cá Entre Nós na próxima terça-feira. A gente vai dar sequência na entrevista com o pastor Sérgio Queiroz. E aí você não pode perder, porque nós vamos navegar pelo reino espiritual abordando os temas como os desigrejados. Desigrejados. Ecumenismo, apocalipse, obras e fé e tantos outros. Não dá para perder. Então, na próxima terça-feira, a gente dá sequência aqui o Cá Entre Nós, especial com o pastor Sérgio Queiroz. Mais uma vez, obrigado. A gente se despede e continua aqui. Obrigado, gente. Gravando o próximo programa. Estar com vocês aí. E a você de casa, obrigada pelo carinho da sua audiência. E a gente tem um novo encontro, terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Por tanto amar, nasceu. Por tanto amar, viveu. Quão grande é esse amor. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.